Fala, torcida do Botafogo! Hoje não é um vídeo fácil de fazer. Sexta-feira, dia 13 de fevereiro. E a gente acorda com aquele gosto amargo depois de mais uma derrota. O Botafogo perdeu por 1-0 para o Fluminense no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E antes de qualquer coisa, já peço aquela moral. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Porque aqui a gente fala a verdade, doa a quem doer. Agora vamos lá. São 3 jogos no Brasileiro. 9 pontos disputados. Apenas 3 conquistados. 2 derrotas. 1 vitória. E se a gente somar com o Carioca, já são 4 derrotas seguidas. O sinal de alerta não está mais amarelo, está vermelho piscando. Estamos falando de 3 partidas realizadas no Campeonato Brasileiro, com 9 pontos colocados em disputa e somente 3 pontos efetivamente conquistados. Isso significa que o aproveitamento até aqui é muito abaixo do esperado para um clube do tamanho do Botafogo. Em 3 rodadas, a equipe deixou escapar 6 pontos importantes, que podem fazer muita diferença lá na frente. Quando analisamos friamente os números, 2 derrotas e apenas 1 vitória, percebemos que o início é preocupante. E quando ampliamos o recorte e incluímos o Campeonato Carioca, o cenário se agrava ainda mais, porque já são 4 derrotas consecutivas, algo que impacta diretamente a confiança do elenco, da comissão técnica e também da torcida. Uma sequência negativa como essa, logo no começo da temporada nacional, cria um ambiente de pressão constante. O sinal de alerta, que antes poderia ser tratado como algo pontual, agora se transforma em um aviso claro de que ajustes urgentes precisam ser feitos. Não se trata apenas de tropeços isolados, mas de um padrão que começa a se repetir dentro de campo. O que mais preocupa não é só o resultado, é a sensação de fragilidade, de falta de controle do jogo, de ausência de imposição mesmo diante de adversários que não demonstram superioridade técnica tão evidente. O torcedor não se incomoda apenas com a derrota em si, porque o futebol permite perder. O que incomoda é a forma como o time se comporta, a postura apática em determinados momentos e a dificuldade em reagir quando é pressionado. Existe uma percepção crescente de que o time entra em campo sem confiança plena no que está executando, e isso acaba se refletindo em passes errados, tomadas de decisão equivocadas e pouca agressividade ofensiva. Ontem, o Botafogo entrou em campo como um time desorganizado, inseguro, abatido. Um time que não cria, que não impõe respeito, que não assusta. No primeiro tempo, praticamente não levou perigo. A melhor chance foi do adversário, uma bola na trave já nos acréscimos. Ao longo dos primeiros 45 minutos, a equipe demonstrou dificuldade para construir jogadas desde a defesa até o ataque. Faltou aproximação entre os setores, faltou movimentação coordenada e, principalmente, faltou intensidade. O adversário conseguiu trocar passes com mais tranquilidade, encontrou espaços entre as linhas e teve a oportunidade mais clara da etapa inicial. Enquanto isso, o Botafogo pouco finalizou, pouco pressionou e praticamente não obrigou o goleiro adversário a trabalhar. Essa falta de produção ofensiva ao longo de quase todo o primeiro tempo evidencia um problema estrutural, que não pode ser tratado como algo ocasional. Quando um time passa 45 minutos sem criar perigo real, isso revela uma dificuldade coletiva que precisa ser corrigida com urgência. E enquanto isso, fora de campo, o cenário é ainda mais tenso. As notícias que circulam nos bastidores acabam influenciando diretamente o ambiente interno do clube. Comentários sobre questões financeiras, decisões administrativas e incertezas sobre o planejamento geram ruído. Em um momento em que o time precisa de estabilidade e confiança, o que se percebe é um contexto de dúvidas e especulações. Isso pesa no dia a dia do elenco, pesa nas conversas internas e inevitavelmente chega ao gramado. O dono da SAF, John Textor, prometeu um Botafogo ofensivo, competitivo, protagonista. Trouxe um técnico com essa filosofia. Mas cadê as peças? Cadê os reforços? O clube saiu do transfer ban, mas não anunciou ninguém à altura. Fala-se em vendas, em saídas,
em dificuldades financeiras, demissões internas. A expectativa criada no início do projeto foi alta, com discursos que apontavam para crescimento esportivo e estruturação sólida. No entanto, quando o torcedor olha para o elenco disponível hoje, percebe lacunas evidentes em setores importantes do campo. A saída de jogadores sem reposição imediata enfraquece o grupo e aumenta a responsabilidade sobre quem permanece. Além disso, as informações sobre possíveis negociações e ajustes financeiros reforçam a sensação de instabilidade. Um clube que pretende ser protagonista precisa demonstrar organização e planejamento consistentes, tanto dentro quanto fora das quatro linhas. Quando esse alinhamento não acontece, o reflexo aparece rapidamente no desempenho esportivo, e é exatamente isso que começa a preocupar cada vez mais a torcida alvinegra. Tudo o que acontece fora de campo respinga dentro das quatro linhas. Não existe futebol isolado da realidade. Na coletiva, o técnico deixou claro: o Botafogo não pode vender mais ninguém. Ele demonstrou irritação, preocupação, e é compreensível. Como montar um time competitivo perdendo peças importantes? Dentro de campo, a atuação foi fraca. A escalação teve improvisos, jogadores fora de posição. O meio-campo não funcionou. A defesa ficou exposta. E no gol, mais uma vez, falha decisiva. O lance do gol do Fluminense é simbólico. Primeiro, o atacante gira com liberdade. Depois, a defesa até consegue uma intervenção. Mas no rebote, a bola é espalmada para frente, dentro da pequena área. Resultado: 1-0. Um lance que resume a insegurança do time. E o pior, mesmo com um jogador a mais em parte do segundo tempo, o Botafogo não conseguiu pressionar de verdade. Não conseguiu organizar jogadas. Era só correria, desespero, bola levantada na área. Isso preocupa. Mas dentro de campo, o Botafogo precisa entregar muito mais. A camisa que os jogadores vestem carrega uma história centenária, carregada de conquistas, ídolos e momentos que marcaram gerações. Não se trata apenas de correr 90 minutos ou de cumprir tabela. Trata-se de assumir responsabilidade, de demonstrar postura competitiva, de traduzir em atitude tudo aquilo que a torcida espera. Entregar mais significa ter organização tática, intensidade do primeiro ao último minuto, concentração em cada lance e, principalmente, vontade visível de mudar o cenário adverso. Entregar mais é competir por cada bola como se fosse a última. É não aceitar passivamente o domínio do adversário. É transformar dificuldades em combustível. O torcedor não exige perfeição, mas exige comprometimento, entrega real, entrega que se perceba nos detalhes, nos gestos, na comunicação dentro de campo. O Botafogo precisa mostrar evolução coletiva, equilíbrio emocional e capacidade de reação diante dos obstáculos. Precisa transformar críticas em motivação e pressão em foco. Dentro das quatro linhas é que as respostas precisam aparecer, porque é ali que o jogo é decidido. É ali que a história continua sendo escrita. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Compartilha esse vídeo nos grupos de botafoguenses. Vamos debater, vamos cobrar, mas sempre com consciência. O debate é parte essencial do futebol, principalmente em momentos delicados. A torcida do Botafogo é apaixonada, participativa e presente, e é justamente essa participação que fortalece o clube. Compartilhar o conteúdo, conversar nos grupos, trocar opiniões diferentes, faz parte da construção de uma análise mais ampla e mais responsável. Cobrar é legítimo, questionar é necessário, mas tudo precisa ser feito com equilíbrio e respeito. A crítica consciente ajuda a manter o nível de exigência elevado sem perder o senso de união. O Botafogo precisa de uma torcida ativa, mas também precisa de uma torcida que compreenda o contexto, que analise com lucidez e que apoie quando for preciso apoiar. O diálogo fortalece, aproxima e mantém viva a chama do pertencimento. Cada comentário, cada compartilhamento e cada discussão construtiva ajudam a manter o clube em evidência e a pressionar por melhorias de forma saudável. Eu volto mais tarde com novas informações. O noticiário é dinâmico,
os bastidores se movimentam rapidamente e qualquer atualização pode mudar o panorama do dia. Acompanhar de perto é fundamental para entender os próximos passos, as decisões internas e os ajustes que podem ser feitos. O compromisso é trazer informações apuradas, opiniões fundamentadas e análises que ajudem a enxergar além do resultado imediato. O momento exige atenção constante, porque cada detalhe pode influenciar o rumo da temporada. Voltar com novas informações significa manter a torcida atualizada, reduzir ruídos e esclarecer pontos que geram dúvidas. É uma forma de contribuir para que o debate seja feito com base em fatos e não apenas em especulações. E apesar de tudo, eu continuo aqui. Continuo porque a paixão não desaparece nos momentos difíceis. Continuo porque acreditar faz parte de quem acompanha o Botafogo. Permanecer é um ato de fidelidade, de compromisso com a história e com o sentimento que ultrapassa resultados. Estar presente nas vitórias é fácil. Permanecer nas derrotas é o que realmente define a relação entre clube e torcedor. Continuar aqui é também uma forma de resistência, de mostrar que o apoio não depende apenas de fases positivas. O vínculo com o Botafogo vai além de 90 minutos. Vai além de uma sequência ruim. Vai além de qualquer crise momentânea. E apesar de tudo, eu continuo aqui. Porque ser Botafogo é isso. É sofrer. É cobrar. É acreditar. Sempre.